Oi, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Júlia Fonseca, vou lecionar a aula de hoje para vocês sobre célula vegetal. Espero que vocês gostem e aprendam bastante. Antes de tudo, é necessário que a gente entenda o que é a célula, né? A célula, gente, é uma unidade básica da vida. Sem a célula, os seres vivos não existiriam, nós, inclusive, não estaríamos aqui. Então, todos os seres vivos possuem células no seu corpo, tá bom? Essas células, o que elas vão fazer? Elas vão trabalhar para que o corpo funcione adequadamente. E dentro de cada célula vão existir organelas que vão realizar esse trabalho para que a célula faça sua função no corpo. É como se fosse uma cidade. Dentro de uma cidade, nós temos o transporte, a escola, os hospitais, e todos esses lugares fazem com que a cidade funcione adequadamente. A célula trabalha da mesma maneira. Nós precisamos que todas as organelas trabalhem para que a célula funcione, tudo bem? Aqui eu trouxe alguns exemplos de seres, né? Temos aqui uma planta, um menino e uma mosca. Bom, gente, é importante que vocês saibam também que existem dois tipos de células. A célula vegetal, que é essa daqui, ela é encontrada nas plantas, tá bom? E a célula animal, que é essa, e ela é encontrada, como o nome já diz, nos animais. Os seres vivos, eles podem ser formados por uma única célula, que vai dar o nome para eles de unicelular, ou podem ser formados por diversas células, que é o caso do ser humano, que é multicelular ou pluricelular, tá bom? É importante ressaltar também que a célula vegetal tem um formato mais retangular, porque ela possui a parede celular. E mais para frente eu vou explicar para vocês o que é essa parede celular. O foco da aula de hoje é a célula vegetal, que é essa aqui demonstrada na imagem, tudo bem? Como vocês estão vendo aí, ela tem um formato mais retangular mesmo. Dentro dela estão posicionadas todas as suas organelas, que são as estruturas que vão ajudar a célula a realizar suas funções, né? A trabalhar corretamente, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou explicar sobre algumas estruturas que estão dentro da célula vegetal. Como eu já havia falado, a célula vegetal está presente em todas as plantas, tanto aquelas plantas que as nossas mães, nossas vós regam em casa, estão sempre cuidando, né? Aquelas plantas do nosso dia a dia, como as plantas que existem aí nas florestas, nos parques, tudo bem? Então, a célula vegetal, ela vai estar presente no mundo vegetal, que são as plantas, ok? Aqui, essas células, né, no caso nessa imagem, estão presentes nas folhas, estão presentes também no tronco das árvores, estão presentes aqui na grama do chão, ok? Então, ela vai estar aí presente em todas as estruturas da planta. Pessoal, agora eu vou começar falando sobre algumas organelas. E, para dar início à explicação, eu trouxe aqui o núcleo celular, que é uma principal organela que funciona como centro de controle. Esse centro de controle guarda um componente muito especial do nosso corpo, que é o DNA, representado aqui nessa figura. O núcleo, por conter o DNA, ele vai ditar para todas essas organelas que estão aqui do lado de fora da célula o que elas devem fazer. Então, é como um chefe de uma empresa. O chefe de uma empresa, ele fala para os funcionários o que eles devem fazer. O núcleo faz a mesma coisa, ok? Além disso, o DNA, ele vai ditar as características das plantas, ou seja, a cor da planta, a espessura do caule da planta, o formato da folha.
Então, todas as informações que estiverem dentro desse DNA vão dar as características dessa planta, ok? Importante lembrar que o DNA está dentro do núcleo, que é o centro do controle da célula, ok? Outra estrutura super importante é a membrana plasmática. A membrana plasmática funciona como se fosse o porteiro de um prédio. O porteiro, ele não faz o controle de quem entra e quem sai do prédio? A membrana plasmática faz exatamente isso. Ela controla quais as substâncias vão entrar dentro da célula e quais as substâncias vão sair para o lado de fora da célula. Aqui na figura eu dei um zoom e a membrana plasmática é exatamente esse fiozinho aqui que eu estou passando o cursor do mouse, ok? É essa parte bem fininha aqui que vai revestir toda a célula, tá bom? Então, lembre-se, ela regula a entrada e a saída de substâncias. Na célula vegetal, nós temos uma estrutura que é exclusiva dela, que não existe nas células animais, só nas células vegetais, que é a parede celular. A parede celular, ela vai envolver a membrana plasmática. E qual é a sua função, né? Ela vai ser uma estrutura rígida que vai proporcionar a sustentação da célula, vai fazer com que a célula seja mais firme e vai dar a característica, né, o formato mais retangular dessa célula. A parede celular, ela é formada por celulose, e a celulose em si já é uma estrutura rígida. Então, vai conferir essa característica, né, de firmeza para a célula. Importante lembrar que a parede celular, ela reveste a membrana plasmática. E é essa parte aqui, que eu estou passando aqui o mouse, tá bom? Agora eu vou falar para vocês do citoplasma. O citoplasma, ele é muito importante para o funcionamento da célula, porque ele vai estar por toda a parte. Ele é encontrado entre todas as organelas celulares, nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Onde não existem organelas, o citoplasma ocupa o espaço, tá bom? Ele é um material que é um pouco gelatinoso, formado principalmente por água, sais minerais e outras substâncias. Para a gente entender como é o citoplasma, eu queria fazer uma analogia. Com certeza vocês já viram um aquário. Dentro do aquário existem as pedrinhas, os peixes, algumas plantas, né? E tudo isso é banhado por água. O citoplasma é como se fosse a água do aquário, tudo bem? Uma estrutura super importante para a célula é a mitocôndria. A mitocôndria é que vai trabalhar para que a célula tenha energia para realizar todas as suas funções. Então, se a mitocôndria não trabalhasse, a célula não teria energia. A mitocôndria, que é essa estruturinha bem aqui, representada em um tamanho maior aqui do lado, é a estrutura que vai fazer a respiração celular. A respiração celular é exatamente o processo que vai obter a energia para que a célula trabalhe, tudo bem? Então, lembrem-se bastante dessa estrutura. É a estrutura que dá energia, por isso ela é tão importante na célula. A célula animal, que é a célula que nós temos, também possui mitocôndrias, tudo bem? Gente, agora eu quero falar para vocês sobre o vacúolo, que é uma estrutura exclusiva das células vegetais, ou seja, só existem nas células das plantas, tudo bem? Essa estrutura aqui, bem grande, como vocês podem ver, comparada às outras organelas. Ela é bem maior, né,
Dentro do vacúolo, o que vai ter? Líquido, que seria água, sais minerais, açúcar e proteínas. O vacúolo ele vai armazenar algumas substâncias e vai controlar a entrada e a saída de água da célula. É importante ressaltar também que essa estrutura pode variar de tamanho. Pode ser que ele fique tão grande que todas essas outras organelas fiquem espremidinhas aqui na célula e ele tome conta de 90% do espaço intracelular. Mas tem vezes também que ele pode não estar tão grande assim, como nessa imagem, que está no seu tamanho médio, tudo bem? Bom, agora para finalizar, eu vou falar sobre o cloroplasto, que é uma estrutura exclusiva das plantas, está presente apenas nas células vegetais, tudo bem? E é a estrutura que dá a característica verde das folhas. Então, se as folhas são verdes, é por causa do cloroplasto. O cloroplasto é essa estrutura aqui, essa daqui e essa daqui. A célula ela pode ter vários cloroplastos, ok? E qual a função dessa estrutura? A função é de obter energia através da luz solar. Então, o cloroplasto é que faz a fotossíntese, que é um processo fundamental para a manutenção da vida das plantas, tudo bem? Então, lembrem-se, cloroplasto realiza a fotossíntese e é verde devido a um pigmento chamado clorofila. Então, ele dá a característica verde das folhas, né, das plantinhas, e também proporciona energia para a planta, né, através da luz solar. Galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês, pela dedicação, por terem visto esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado, tudo bem? Qualquer dúvida, é só procurar a mim ou aos outros professores, tudo bem? E muito obrigada!